Nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre o foco. O foco como um elemento fundamental para o teu sucesso profissional, para que você alcance a realização profissional. E esse conteúdo hoje vai ajudar você a sair dessa estagnação, dessa insatisfação profissional. Então, aqui no Carreira com Eli, você consegue abordar vários assuntos referentes à sua carreira. E não somente eu abordo esses temas, como também você vai poder evoluir profissionalmente aqui comigo. E aqui a gente vai conversar hoje sobre o assunto que é fundamental. Já tem, inclusive, estudos que falam que as pessoas que elas não conseguem colocar o foco, elas acabam adoecendo. Isso mesmo. Por quê? Porque é uma confusão mental que acontece com a pessoa que ela acaba se perdendo, tá? Então a gente vai conversar sobre a questão do foco, o foco, por exemplo, principalmente no seu trabalho. Se você começou a perceber que você está esquecendo muito as coisas, que você não tem muita concentração nas suas atividades, então pode ser um sinal que você realmente está sem foco. E aí a gente precisa entender as causas, entender os sintomas, porque quando a gente entende as causas e os sintomas, a gente, de fato, a gente consegue sair para uma resposta assertiva e você caminhar rumo à sua realização profissional. Então vamos lá. Você se sente uma profissional focada naquilo que você se propõe a fazer? Você consegue ir do início, meio e ao fim de uma tarefa, de uma atividade, sem se perder no meio do caminho? É exatamente isso, né? Primeiro, eu estou te fazendo uma pergunta. Você é uma profissional focada naquilo que você se determina ou não? Se você não é focada, consegue manter a concentração em suas demandas por muito tempo ou não? Então, se você tem essa dificuldade, né, alguma coisa não tá legal, tá? Ou você é daquelas que se dispersa com muita facilidade. Se você é daquela que se dispersa com muita facilidade, poxa, Elinês, eu desfoco com muita facilidade. Então a gente precisa entender o que de fato está acontecendo com você, tá bom? Então, é hora de quê? É hora de você medir o seu nível de concentração. Se aquelas tarefas que você tem costume de fazer, elas estão dentro de um nível saudável de produtividade, ou não. Já teve tempos na minha vida em que eu estava assim com várias questões, com vários sintomas que eu me dispersava com muita facilidade. Numa conversa, numa reunião, eu esquecia muitas coisas. Quer ver uma coisa que eu esquecia com muita facilidade? Chave e celular. Eu perdia constantemente chave e celular, ao ponto de isso começar a me prejudicar no trabalho, certo? Então, o que que precisou? Eu fui até fazer um curso de memorização para poder começar a melhorar a questão da minha concentração, da minha memorização, porque eu comecei a ficar preocupada. Mas isso, o que estava acontecendo comigo? O nível de estresse era muito alto. Então, por isso que eu estava me desconcentrando com muita facilidade. Então, é importante que você observe isso, tá? Então, assim, mais uma perguntinha aí para você. Quantas vezes nas últimas horas você parou a tarefa que você estava fazendo no trabalho? Às vezes a gente é interrompida várias vezes durante o dia. E isso é uma das coisas que faz a gente perder o foco. Por isso a importância de você
começar a observar quando é que você se dispersa. Se você se dispersa, em que horário, com qual tarefa, em que momento do dia você tem mais essa dispersão, entendeu? Então, assim, ou toda hora você se dispersa, vai ali, olha o WhatsApp, olha as notificações, olha o e-mail, para, levanta, vai fazer outra coisa. Então, o excesso de tarefas também pode estar te causando a desconcentração. Você pode estar ficando desconcentrada aí também. Então, é importante que você identifique isso. Então, um dos principais vilões da produtividade é a falta de foco. E, geralmente, a falta de foco é pelo excesso de distrações. Então, o que tem te distraído? O que tem realmente feito você se distrair ou se desconcentrar da sua atividade, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre 3 tipos de foco que geralmente as pessoas elas tendem a ter, tá? E isso é bom, isso é um ponto positivo, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tô muito resfriada. Então, segundo Daniel Goleman, né, que vamos dizer assim, que ele é o pai da inteligência emocional, ele fala de 3 tipos de foco. E o que é o foco, Elinês? O foco eu considero o foco como uma força, porque onde você foca, aquilo de fato expande. Então, se você é interrompido várias vezes ao dia e continua dando foco a essas interrupções, você, ao final de um dia, você não será uma pessoa produtiva. Então, é importante você começar a entender as causas dessa falta de foco. Então, se você está desfocada da sua produtividade, do seu trabalho, alguma coisa está errada, que está chamando a atenção e você está colocando toda a sua força. Tem pessoas que elas focam no problema, elas não conseguem focar na solução. Tem pessoas que focam nas dificuldades, nos obstáculos, e ela não consegue vencer e ultrapassar. Então, por isso que é importante você saber onde está o seu foco, de que maneira você está colocando o seu foco. Então, eu vou falar aqui sobre 3 tipos de focos que podem ser úteis para você, tá? No teu dia a dia. O primeiro foco é o foco interno. O que é o foco interno? É quando aquela pessoa ela está em um determinado ambiente e aquele ambiente ele é um ambiente muito agitado, porém ela não consegue desfocar do que ela está fazendo. Ela esquece o ambiente, ela entra no estado de flow, que é o estado de excelência, de produtividade naquilo que ela está fazendo, e aí ela consegue executar as tarefas, ainda que num ambiente formado por um caos. Ela consegue ali se concentrar e ter uma boa produtividade. Eu não sei se é o seu caso. Se você, diante de um ambiente totalmente disperso, se você consegue se concentrar. Por exemplo, se eu estou num ambiente, está um falatório, tem gente escutando música, tem gente falando, eu não consigo me concentrar. Eu preciso de um ambiente tranquilo, sereno, para eu poder produzir. Principalmente porque com o que eu trabalho muito com a construção do pensamento, com linha de raciocínio. Então, eu não consigo. E tem pessoas que tiram isso de letra. Não é o meu caso, entendeu? Então, assim, é importante que você se reconheça. O segundo foco é o foco externo. É aquela pessoa que ela olha para o ambiente e ela consegue extrair daquele ambiente algo positivo. Ainda que o ambiente esteja ruim. É quando você recebe uma tarefa e ali você olha para o ambiente, você consegue enxergar dentro daquele ambiente
uma possibilidade de avanços, uma possibilidade de crescimento. Vamos colocar aqui um exemplo, o cenário da pandemia. Muitas pessoas, nesse período da pandemia, elas paralisaram. Elas só conseguiam enxergar o caos. Elas não enxergavam soluções. E aí, elas não conseguiam avançar. Agora, outras pessoas na pandemia, diante de todo aquele cenário, ganharam muito dinheiro. Ficaram muito bem na pandemia. Por quê? Porque elas não se influenciaram pelo cenário, pelo contrário, enxergaram no cenário possibilidades. Então, o que eu estou falando com vocês? Ai, gente, deixa eu beber água. Para eu conseguir conduzir essa live aqui, tem que ter muita água. Então, a pessoa que ela tem um foco externo, ela consegue enxergar no ambiente possibilidades de avanço. Ela consegue ver inovação, ela consegue enxergar possibilidade dela agir de forma assertiva. Por quê? Ela tem um olhar otimista para aquele ambiente. Então, a importância da pessoa ela saber qual é o tipo de foco dela. Se o foco dela é interno, ela está vendo o caos ao redor dela e ela está ali concentradíssima, focada no que ela tem que fazer. Ou o foco dela é externo, ela consegue extrair do ambiente algo de bom. E ali ela consegue ter uma visão ampla de negócio. Geralmente, essa pessoa que ela tem esse foco no ambiente de forma otimista, ela consegue ser uma estrategista. Ela consegue ter uma visão sistêmica. Imagina você estar numa empresa, num local de trabalho, onde esse local você está percebendo que aquele local está um caos. E ali naquele caos, você consegue enxergar possibilidades de melhoria. Tem gente que quer logo sair daquele trabalho, quer sair porque não aguenta mais aquele ambiente. E ela não consegue ter uma visão de que naquele ambiente ela pode transformar aquele local em algo melhor. E eu já tive assim. Eu já trabalhei numa empresa onde chegou um momento onde estava um caos, e aí o que aconteceu? Eu consegui enxergar uma possibilidade de ser promovida naquele momento difícil que estávamos passando. Porém, chegou um outro momento, praticamente no meu final, porque eu já não enxergava mais possibilidades ali dentro. E aí, realmente, eu tomei a decisão de sair. Então, dependendo do teu foco, dependendo da visão que você tenha, você consegue, naquele ambiente, enxergar possibilidades ou não, tá? E aí, essa pessoa que ela tem um foco externo bem desenvolvido, ela se torna o quê? Uma desenvolvedora de novos projetos. Ela é uma pessoa que resolve problemas, certo? Então, por isso, a importância de você saber definir qual é o teu tipo de foco, certo? E ainda existe aquela pessoa que ela tem aquele foco empático. O que é uma pessoa com foco empático? É aquela pessoa que ela valoriza as relações, ela presta atenção no outro, ela presta atenção no que aquela pessoa tem de bom e qual é a possibilidade de se formar uma parceria com aquela pessoa, tá? Então, essa é a questão. Existem os 3 focos, né? O foco interno, que você está no caos e você está ali produzindo e entrando em estado de flow. O foco externo, que você enxerga possibilidades no ambiente externo, onde está todo um caos, e dali você enxerga de forma otimista. E o caos empático. O caos não, o foco empático. É onde você olha e dá atenção para aquelas pessoas que estão com você, e ali você desenvolve um bom relacionamento, tá? Então, prestando atenção nessa questão do foco, tá? Então, essa pessoa que tem um foco empático, ela tem a capacidade de observar o outro, de sentir e de perceber o modo como a outra pessoa age.
E geralmente essa pessoa que tem um foco empático, ela tem uma habilidade e ela pode ser um excelente líder. Porque como uma pessoa, um líder empático, com um foco empático, ele vai conseguir extrair o melhor da equipe dele. Porque ele vai conseguir enxergar os talentos em cada uma daquelas pessoas que estão ali à sua volta. E ele também vai conseguir potencializar o máximo aquela pessoa que está ali junto com ela, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as causas da falta de foco. Eu não sei se você é uma pessoa que está sem foco, tá? Se distrai muito fácil, está desanimada e não consegue ter concentração nas atividades do trabalho. Então, o que está acontecendo? Então, vamos entender agora as causas disso. Um exemplo disso é você odiar o que você faz. Você não gosta do trabalho, você não gosta da atividade, você não está mais satisfeita nesse emprego, você não gosta da atividade que você realiza. Então, isso pode ser uma causa da sua falta de foco, porque você está indo executar uma atividade, porém, você não gosta daquilo que você está fazendo. Isso pode ser uma falta de foco, tá? Uma outra coisa é, por exemplo, uma notícia. Você recebe uma notícia muito boa que te deixa em estado de êxtase e você pode desfocar naquele momento ali. Como também você pode receber uma notícia ruim. Quantas vezes você teve no trabalho? E aí alguém de casa te ligou, te deixando chateado, estressado, e você perdeu o foco. Perdeu o foco por conta de uma notícia ruim. E às vezes até no trabalho. Tem sempre aquele que passa no corredor dando uma notícia ruim, uma notícia que te deixa tensa, uma notícia que não é legal ali para aquele momento na empresa. Tipo assim, e olha, já rodou fulano, fulano vai ser mandado embora, tá passando aí, vai ser mandado embora. Então isso vai causando o quê? Uma falta de foco em você, porque você vai gerando uma ansiedade. E a boa notícia e a má notícia, elas também fazem você perder o foco. Uma outra coisa é o cansaço. Se você está com um excesso de atividades, está se sentindo muito cansada, está dormindo pouco, pode realmente causar uma desconcentração. E você não está nem percebendo o que está acontecendo. Né? O esquecimento, começa uma atividade, não para, né? Interrupções diárias. Quantas vezes você é interrompida diariamente? Talvez você não tenha essa percepção. É um telefonema, a distração das notificações do celular, é uma rede social, é um e-mail que você fica ali olhando. Várias situações durante o dia, uma colega que passa, que vai ao banheiro, que para e conversa com você. E assim vai sucessivamente. Quando a gente contabiliza a questão da interrupção e das distrações, você tem lá, às vezes, horas no seu dia que você foi interrompida e você não sabe. E isso causa, de fato, a questão de você não conseguir focar. Existe um estudo que fala que uma pessoa, quando ela está numa atividade e ela é interrompida, para que ela possa voltar ao foco daquela atividade, ela gasta entre 7 e 14 minutos para ela voltar à concentração. Então, imagina em um dia, em uma semana, em um mês, quantas interrupções você não tem. Eu tenho, inclusive, uma ferramenta que eu utilizo nas minhas mentorias, que eu faço justamente sobre a gestão do tempo. E ali a gente consegue ver o quanto que aquela pessoa ela está desperdiçando do tempo dela. Eu fiz agora essa semana com uma menina que está fazendo a mentoria comigo, e ela são mais de 2.500 horas que ela gasta assim em um ano desperdiçando o tempo dela. Imagina isso. É muita coisa.
É muita coisa. Então a gente começa a observar que a pessoa ela vai perdendo o foco daquela atividade que ela está fazendo, certo? Ó, noites mal dormidas também pode ser. Às vezes a pessoa ela está em depressão, ela não sabe priorizar as tarefas dela. Por questões emocionais, muitas das vezes também faz a pessoa perder o foco. A falta de motivação. Você está num trabalho, você não está mais motivada naquele trabalho, naquela atividade. Então, isso faz você perder o foco também. Quando a pessoa ela está ali com muitas tarefas, ela é multitarefas, e isso hoje já é uma realidade. Quantas pessoas que não foram demitidas dos seus trabalhos e estão acumulando funções. E elas estão como? Como multitarefas hoje. E isso realmente faz ela se desconcentrar, perder o foco, não dar sequência às atividades e assim sucessivamente. E a falta de gestão do tempo. Eu não gosto nem de falar da questão da gestão do tempo, porque todos nós temos 24 horas do dia. Porém, a gente não sabe muitas das vezes priorizar as tarefas que a gente tem que fazer. E isso, de fato, faz a gente perder o foco, certo? Agora, quais são os sintomas da falta de foco? Vamos lá. Quais os sintomas? O primeiro sintoma é uma tensão mental. Você se sente sobrecarregada, você se sente cansada mentalmente. E esse cansaço mental, ele vai para o físico e ele vai para o emocional. E aí você não consegue manter aquele nível de concentração. Você fica como? Mal-humorada, porque você começa a esquecer das coisas, a não finalizar as tarefas, você se sente cobrada, e aí isso vai causando o quê? Mau humor em você no trabalho, dificuldades em concluir tarefas, você já não consegue concluir as tarefas que antes era simples e você dominava, e hoje você não consegue mais dominar. Outra coisa, você começa muitas coisas, mas termina poucas. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu fazendo várias coisas e não finalizando muitas delas? Começa um projeto e não finaliza, começa uma ideia, começa a escrever, esboçar alguma coisa e dali você deixa aquilo para depois. O que que acontece? Excesso de tarefas e muitas coisas poucas terminadas, tá? Sempre esquece informações ou perde coisas. Eu já tive assim. Eu perdi a chave, eu perdi o celular, eu botava uma coisa que daqui a pouco eu não lembrava mais. Isso lá no meu tempo que eu trabalhava na Barça, porque era uma pressão muito grande para atingir metas, era atendendo representantes, era direcionando gerentes, era uma loucura aquilo lá. Era um ambiente extremamente estressante, porque a gente vivia a toque de caixa todos os dias, apagando incêndio. E isso fez com que, aos poucos, eu já comecei esquecendo as coisas. O excesso de estresse no trabalho fazia com que eu ficasse exatamente daquela forma, tá? Ó, uma outra coisa, tem problemas em se concentrar em uma conversa. Por exemplo, você está ali conversando com alguém e aí você pede para a pessoa repetir, porque você estava ali e de repente a tua mente vagou e você não está mais naquele momento ali com a pessoa. E aí você pede, você tem como repetir de novo o que você falou? Porque eu me desconcentrei. Você faz uma leitura de alguma coisa, você precisa ler 2, 3, 4 vezes. Por quê? Você não concentrou, você não teve foco naquilo que você estava fazendo. Então, essa é a importância de você estar, de fato, prestando atenção. O que que tem tirado o teu foco? O que que tem te deixado insatisfeita, tá? Que você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você é interrompido várias vezes durante o dia, e aí você fica naquele ciclo vicioso e não consegue parar. E a princípio você acha que não é nada demais, mas isso está tomando o seu tempo.
sabe? Isso está te deixando improdutiva, isso está te deixando insatisfeita com algumas tarefas, porque você se perde e não se concentra. Então, essas questões, elas precisam ser revistas, sim, porque a falta de foco tem uma causa. E quando você não vai na causa, você não consegue encontrar solução. E aí você se torna uma profissional como? Muitas das vezes insatisfeita. E você não sabe o motivo. Às vezes não é um motivo para você sair do trabalho. Mas como você está tão estressada, você acha, começa só a encontrar a solução na saída do trabalho. Ah, eu preciso sair desse trabalho. E na verdade não é o trabalho. É a falta de concentração, é a falta de foco. Porque onde você bota o seu foco, aquilo de fato expande, aquilo cresce. Então, será que seu foco ele está nos problemas, nos obstáculos, nas dificuldades? Ou o teu foco está, a tua lente, ela está no lado otimista, nas soluções, nas resoluções dos problemas? Onde está o teu foco? E aí você vai começar a observar, porque quando você começa a observar isso, você muda a rota, você mensura e muda a rota. É o que mais a gente faz dentro da mentoria, é alinhar a rota, é fazer com que a pessoa ela volte ao eixo natural dela, entendeu? Então, como a gente pode combater a falta de foco? Agora eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Pega o papel, pega a caneta e anota, porque isso pode ser aplicável de forma prática. Tudo que eu falo aqui para vocês é aplicação prática, não é para ficar na teoria, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica para você aumentar o seu foco. Primeiro, vou dar uma dica, isso aqui é uma técnica, tá? É uma técnica para você separar 6 tarefas, 5, 6 tarefas no dia para fazer. Não separa mais do que 5, 6 tarefas, porque você pode não dar conta. Às vezes a gente faz uma lista de 10, você não faz nem 3 nem 4. Imagina se você coloca uma lista com 5 tarefas para cumprir durante o dia, tá? E dentro dessas 5, você consegue realizar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas 5 tarefas e você vai colocar em ordem de prioridade, em ordem de importância. Então, da mais importante em primeiro lugar para menos importante no último lugar. E isso vai fazer com que você comece a focar naquilo que de fato é importante. O que é importante? É tudo aquilo que traz um resultado impactante para a gente, ou impactante para o trabalho, ou impactante na vida pessoal. Então, é importante você olhar a prioridade de cada coisa, tá? Então, essa é a primeira técnica. É você estabelecer de 5 a 6 tarefas, e ali você coloca na ordem de prioridade, e ali você executa, pela ordem de importância, tá? A segunda dica, a segunda dica é você estabelecer prazos para finalização dessas tarefas. Imagina que você tem lá uma lista com 10, 15 tarefas. Só que você vai separar as principais daquele dia. Não fica colocando mais do que 2, 3, 4, 5 dias. Trabalha por dia. É muito mais fácil de você começar a desenvolver o foco. Então, estabeleça prazos para você finalizar. Se é uma tarefa por dia, estabeleça a hora. Bom, até 10 horas isso aqui está pronto. Até 2 horas isso aqui está pronto. Isso daqui vai para a minha lista do dia seguinte. A lista do dia seguinte, até 3 horas da tarde, isso aqui está pronto. Então, você está estabelecendo prazos para aquela pessoa que é totalmente desfocada, aquela pessoa que tem dificuldade de colocar as coisas em ordem e executar, tá bom? Então, é importante se estabelecer prazo, porque tudo que tem prazo, a gente se autorresponsabiliza por aquilo. Então, quando você tem suas tarefas e você não bota prazo,
o que que acontece? Você também não se compromete, tá? A terceira dica, fragmente aquela tarefa. Pega aquela tarefa que você considera que ela é muito grande. Deixa eu beber água, gente. Pega aquela tarefa que você considera que ela é grande. Ah, isso aqui é muito trabalhoso. Isso aqui não vai dar para fazer agora, não. Um relatório que você tenha que fazer, alguma coisa que você tenha que perder mais tempo. Fragmenta ela em várias subtarefas. Quando você estabelece isso, você aos poucos você vai cumprindo até que o montante seja totalmente concluído. Então, assim, aí é hora de você dar aquela paradinha e você realmente refletir o que é prioridade para eu fazer nesse momento. Eu já tive assim também. E é muito ruim, porque você se sente improdutiva. Você quer fazer, mas você não consegue, pelo cansaço. Então, é importante que realmente você dê uma atenção a isso, porque isso pode se transformar na síndrome de Burnout, que é uma síndrome, geralmente, daquelas pessoas que estão estafadas pelo trabalho, tá? Então, é importante você olhar para isso e dar atenção, porque isso é sério, tá? Aí, continuando na terceira, né? Que é você fragmentar a tarefa quando essa tarefa ela é muito grande. E aí você coloca ela em subtarefas. Colocando em subtarefas, você vai executando elas aos poucos até que a grande esteja totalmente feita. Uma outra coisa, procura fazer uma tarefa de cada vez. Às vezes você está ali fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí você acaba, deixa um pouco aqui, para, faz um pouquinho da outra, para, faz um pouquinho. No final do dia, você não concluiu nenhuma nem outra. Então, por isso que é importante. Se você tem dificuldade, coloca até um cronômetro de quanto tempo você vai se dedicar para cumprir aquela tarefa. Certo? Olha, eu vou colocar aqui 40 minutos para eu executar isso aqui. Enquanto esse cronômetro não tocar, eu não vou parar a execução dessa tarefa. Certo? Porque isso é fundamental, é você voltar ao foco. Porque aí você vai começar o quê? A perceber que as coisas estão caminhando, tá? A quinta tarefa, a quinta dica, né? A quinta dica. Use a técnica do Pomodoro. Depois você pesquisa aí o que é a técnica do Pomodoro. Eles dão a dica de você ter uma escala de trabalho de 52 minutos, tá? Você trabalha 52 minutos e 17 você descansa. E aí, descansa sim, você dá aquela pausa. Mas isso é muito engessado, Elinês. Sim, você pode trabalhar com 40 minutos, 30 minutos de trabalho direto, e aí você dá uma pausa de 5 minutos. 40 minutos trabalhando e você dá uma pausa de 10 minutos. E aí, o que você faz com o seu cérebro nessa hora? Você consegue oxigenar ele, você faz uma pausa, vai para uma outra atividade que não tem nada a ver com o que você está fazendo, e aí você vai conseguir dar aquela pausa no cérebro, e aí você, quando volta, você volta muito mais produtiva. E essa técnica do Pomodoro, ela é muito utilizada para pessoas que querem fazer concurso, tá? É uma forma de você manter a produtividade por muitas horas de estudos. Então, você trabalha, executa uma tarefa num tempo de 30, 40 minutos ou de 1 hora, e dali você descansa 5, 10 ou 15 minutos. Entendeu? Então você tem essa pausa. E aí você volta totalmente oxigenada para você voltar. Eu utilizo muito a do Pomodoro. Às vezes eu pego 40 minutos direto, estou ali trabalhando no que eu tenho que fazer, eu dou uma pausa, vou na cozinha, organizo alguma coisa, corto um legumes, tal, e volto para cá para trabalhar mais 40 minutos depois. Geralmente eu faço assim, eu controlo o meu tempo de forma que eu consiga ser produtiva dentro daquele espaço de tempo que eu me propus a trabalhar, certo? Então vamos lá para a sexta dica.
Limite o número de guias abertas no seu computador. Você trabalha com computador, tá ali às vezes com 300 guias abertas ali dentro, 300 janelas abertas, sabe? Tira um pouco dessa janela, vai fechando essas janelas, porque isso também faz com que você venha se dispersar. Hoje nós estamos vivendo uma era onde a tecnologia, a informação, ela está assim extremamente em todos os cantos. Você está concentrada num trabalho e quando você pensa que não está ali as notificações do seu lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, 10, milhares. E isso faz com que toda hora que você tenta se concentrar, algo te chama atenção e você vai se dispersando. E aí acontece o quê? Acontece um cansaço mental, porque durante o dia você teve diversas interrupções. Então, fechar as abas, as guias do computador, caso você trabalhe muito com o computador, é uma das soluções também, tá? E outra, você desligar as notificações. Porque se você não desliga, você está concentrado ali, toda hora você vai no Zap, toda hora você vai no Instagram, toda hora você vai fazer uma coisa. E isso faz você perder totalmente o foco. Então, gente, é isso. Eu queria trazer esse tema para que vocês pudessem, assim, ter a oportunidade de entender o quanto que o foco ele é fundamental para a sua satisfação profissional, para aquilo que você precisa realmente colocar em prática. Se está te atrapalhando, é importante você rever isso.